amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, por aqui está tudo beleza. E para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, eu moro aqui em Portugal há 4 anos com a minha família. E no vídeo de hoje, meus amores, eu venho conversar com vocês a respeito de quê? De títulos de vídeo que falam sobre Portugal, que eu particularmente não aguento mais ouvir, né, gente? Porque a criatividade parece que tá tão pouca, né, entre os criadores e conteúdo, que é um tal de copia e cola, né? Só que eles colocam o título e vão dar a opinião pessoal de cada um. E se é para dar opinião, eu vou dar a minha também. Ninguém pediu, mas eu vou dar assim mesmo. Então é isso, meus amores, então chega de delongas, vamos direto pro vídeo. Mas antes eu venho pedir de coração para que, se você não é inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal, deixe aquele like e principalmente, gente, quando eu faço vídeo falando a respeito de imigração, eu gosto muito de saber a opinião de todos. Então, já peço a opinião de vocês, deixando aí no comentário, lembrando sempre que você não precisa concordar com a minha opinião, mas para discordar, não precisa ofensas pessoais, de ambas as partes, ok? Então, havendo respeito, pode comentar o que vocês quiserem, você não precisa concordar com o que eu falo, você só precisa respeitar minha opinião e eu tenho como obrigação respeitar a sua, tá bom? Então é isso, dito isso, agora sim, vamos para o vídeo. E o primeiro título ou tema, como queiram, que assim me tira do sério é: Portugal é uma ilusão. Toda semana tem um fulano criando conteúdo falando sobre esse assunto, ou uma pessoa que voltou para o Brasil falando sobre esse assunto. Então, vamos primeiro saber o que é o conceito de ilusão. Significa que é distorção de sentidos ou, né, da inteligência. Bom, sobre inteligência, gente, hoje em dia, me desculpe, mas eu vou ser bem sincera. Hoje em dia é uma coisa que falta para muitos. Por quê? Existem pessoas ainda que caem no conto do vigário. Essa palavra é bem antiga, da minha época, né, gente, dos anos, né? Que cai ainda no conto do vigário, só que o vigário internauta hoje, né? Digamos assim, né? Só mudou a ferramenta, mas a vigarice continua. Por quê? Você viu algum português fazendo vídeo dizendo: vem pra cá, você que tá passando por dificuldades aí no Brasil, vem pra cá que Portugal vai solucionar todos os seus problemas. Aqui sim é um país maravilhoso, você não terá problema nenhum, a sua vida vai ser perfeita. Vocês viram algum português fazendo isso? Ou melhor, vocês viram algum português fazendo vídeo vendendo Portugal? Não. Vocês não viram, e eu acho meio difícil vocês encontrar, porque eu pesquiso muito e eu não vejo. Aqui tem bastante criador de conteúdos também, e os nichos deles são totalmente diferentes. Então, eu acho o seguinte: as pessoas hoje são iludidas porque querem. Informação na internet é o que não falta, tá bom? Então, esse tema realmente é um tema desgastante, desnecessário, certo? Porque ninguém colocou uma corda no seu pescoço e trouxe você até Portugal. Você veio por sua vontade própria, você vendeu o que você tinha no Brasil e quis vir para cá porque você quis. Muitas das vezes você está sentado aí no sofá assistindo vídeo de um, vídeo de outro, se inscreve no canal de um, se inscreve no canal de outro, porque o outro é mais sorridente, o outro conversa mais bonito, o outro é motivacional, mas só que no fundo, você não para e pensa: poxa, será que as coisas é tão fácil assim? Você não você não se questiona a respeito disso, você simplesmente vai na demanda. Aquele que tem mais seguidores é o que deve estar falando a verdade. Então, caem nisso que vocês vão continuar usando esse tema ridículo para falar que Portugal é uma ilusão. Outro tema que eu não suporto mais ouvir falar, que parece que quem comenta esse tipo de assunto é aquela pessoa que realmente deve ter um QI de ervilha, que é sobre Portugal é um país racista. Eu acho que até um chimpanzé, né, deve entender que aonde existe pessoas, existe divergência. Ninguém no mundo, né, ou melhor, uma grande parte do mundo não vai pensar como você. Não vai aceitar a sua postura, não vai aceitar o seu modo de viver. Isso te chama-se preconceito, não é isso? É um preconceito que ele tem da sua pessoa. Mas isso acontece só aqui em Portugal, gente. É essa parte que realmente me estressa. Porque no Brasil, para quem não sabe, também existe racismo, preconceito. Para quem não sabe, o brasileiro desinformado, se você pesquisar, eu sempre vou usar a palavra pesquisar, para você tentar abrir a sua mente, não cair na conversa alheia, não cair no papo que te vendem na internet, certo? Nas ideias mastigadas que te passam na internet. No Brasil, eu nasci na região sul, eu sou do estado do Paraná. Eu posso lhe assegurar que a região sul existe muito preconceito contra o pessoal do Nordeste. Não sei se vocês já ouviram falar.
e vice-versa. E outros tipos de coisa também. Eu já contei aqui no canal uma história da minha mãe, que para quem não sabe, minha mãe é negra, certo? Meu pai, que ele é descendente de espanhol, então meu pai é mais branco. Então, era, né, que felizmente eu perdi meu pai em 2010. E a minha mãe, quando nós éramos pequenos, o meu irmão, né, ele era muito branquinho. Então, ela foi num parque, né, levar a gente para brincar, e o meu irmão estava no carrinho, e eu fui brincar. Essa história ela que conta, tá, gente? Eu não me lembro, porque eu era pequena, mas ela conta isso até hoje, e dando risada. Que o meu irmão, ele era bem branquinho, né, e estava no carrinho, e ele pegou, acho que qualquer coisa, e fez uma birra, um brinquedo, uma coisa, e tacou no chão e começou a fazer birra. A minha mãe, naquela época, né, gente, você sabe como que as mães eram, né? Ela simplesmente bateu na mão dele e falou, não faça isso. Aí tinha uma senhora, né, brasileira, tá, gente? Isso era no Brasil, isso na década de 80, lá no Brasil. Na década de 80, presta atenção. Imagine hoje. Aí essa senhora simplesmente chegou perto da minha mãe e falou assim, escuta, a mãe dessas crianças não incomoda, não importam que a senhora bate nessa criança? Aí a minha mãe, pé da vida, né, vontade de socar, né, na boca da pessoa, mas não pode, né, gente? Você tem que manter a civilização, a civilidade, né? Falou pra ela, não importa não, porque a mãe dele sou eu. Pronto, aí a senhora, né, botou a língua na boca e caçou o que fazer. Então, gente, preconceito e racismo e xenofobia vocês vão encontrar em todo lugar do mundo. Nos Estados Unidos tem, na França tem, na Espanha tem, na Alemanha tem, todo lugar tem gente preconceituosa, gente. Então parem de falar que Portugal é um país racista. Se você que está aqui sofreu algum tipo de racismo, algum tipo de preconceito, se você sentiu passar por situações xenofóbicas, procure as autoridades, não procure as redes sociais, porque as redes sociais só vai dar engajamento para você, que eu acho que é isso que a maioria das pessoas que procuram, que faz esses tipos de vídeo assim, sem fundamento, certo? Ah, mas é para alertar. Ah, sim, você vai alertar vindo pro TikTok, né? Alertar quem? Você acha realmente que você só vai criar intriga entre as pessoas, só isso, você não vai alertar nada, porque eu moro aqui em Portugal há mais de 4 anos e meio, 4 anos e meio já. Eu nunca passei por situações dessa. Meus filhos nunca passou. E eu nunca vim aqui falar que não, aqui no Portugal não é xenofóbico. Aqui não é xenofóbico, né? Porque eu não passei. Quer dizer, é minha realidade. Eu sei que tem gente que passa. Mas o que eu quero passar para vocês é que esse tipo de vídeo não tem fundamento. Adianta alguém falar que passou e o outro falar que não? É o que eu falo, só vai fazer intriga. E é isso que vocês querem? Eu não, gente, eu queria que todo mundo vivesse em paz, eu queria que os imigrantes viessem para cá, viver em paz, viver ao lado dos portugueses, não caçando intriga. Porque o que eu sempre digo aqui, isso só vai acarretar o quê? O que mais para frente eu vou mostrar para vocês que já aconteceu, que vai ser aí o nosso último tema, né? Tá muita evidência agora, que foi por causa dessas pequenas peculiaridades, que tem muito mais, né? É ir pro Instagram falar que português não toma banho, que português é isso, aquele ignorante, aquele é isso, aquilo outro, vai falar de Portugal, que Portugal é isso. Então, isso acarretou em umas certas medidas que prejudicou muita gente que está aqui e muita gente que está no Brasil, que queria vir para cá, que agora as portas, ó, fechou. E é consequência do quê? Da língua, desse aparelhinho, que depois que surgiu esse tal celular, ou aqui fala telemóvel, depois que houve o surgimento da internet e que todo mundo agora tem acesso a esse aparelho, todo mundo agora se deu no direito de ser criador de conteúdo. Mas não, gente, eu acho que na minha verdade, eu sou criadora de confusão, porque eu tento alertar as pessoas. Né? E eu caço o quê? Só confusão, porque as pessoas colocou na mente que o grande influenciador falou, é regra. Ele falou, tá falado. Portugal é um país xenofóbico? Então pronto, Porque ele passou por uma situação, ou talvez ele nem passou, ele só fez aquilo uma história para transformar o conteúdo dele em engajamento, e você acreditou. Porque só em Portugal que existe gente xenofóbica. No Brasil não tem, nos outros países não tem, é só Portugal. Gente, acorda, pelo amor de Deus. E como esse tema ele é muito amplo, eu tenho certeza que vai haver alguém que vai vir nos meus comentários dizer, mas eu passei por tal situação aí em Portugal. Uma situação de xenofobia, uma situação de preconceito, uma situação de racismo. Ok, o que eu disse em todo momento do vídeo foi que não é só aqui que tem pessoas preconceituosas. Então o que eu quero passar
para você é o seguinte: não faça vídeos dizendo que Portugal é um país xenofóbico, que Portugal é um país racista. Porque não é porque você passou por uma situação de um português que você vai vir aqui afirmar que todos são, que o país é, entendeu? É sobre isso que eu fico assim indignado em ver esse tipo de tema que eu não sei para que serve, que como eu disse, eu acho que é só para engajamento mesmo, porque eu acho que 99,9% das pessoas que pensante, você não precisa ser inteligente, pensante, você vai entender que onde há pessoas, há divergências. Nem todo mundo vai gostar do nosso rostinho, do nosso jeitinho, entendeu? Coloque uma coisa, esse é o exemplo universal de que nem todo mundo vai gostar de você. Foi o que fizeram com Jesus Cristo. Todo mundo gostava de Jesus? Não. Tanto é que fizeram com ele? Você sabe da história. Se você é cristão, você sabe do que eu estou falando. Então, gente, o que eu quero passar é isso. O que esse tema realmente me estressa é esta afirmação. Portugal é um país xenofóbico. Na verdade, gente, xenofobia existe no mundo inteiro. Então, por favor, parem com esse tema que já deu o que tinha que dar. Outro tema realmente, assim, bem desgastante, né, gente, que eu não sei qual é o sentido, né, realmente eu fico meio... Eu estou no ambiente e fico meio assim, mas por que ela fala se eu tô vendo que não é bem assim? É sobre o quê? É aquele tema. Os empregos oferecidos aos imigrantes são os empregos que os portugueses não querem. Aí, né, trabalhando em fábrica, né, eu já trabalho na segunda fábrica, na primeira eu trabalhei por 2 anos e meio, e agora nessa que eu estou atualmente, eu estou alguns meses, mas antes de fábrica também eu trabalhei na restauração por 6 meses. O que eu posso afirmar para vocês, pessoal, é que existem portugueses trabalhando nessa área sim. A pessoa que trabalha do meu lado hoje, nessa fábrica que eu estou atualmente, do meu lado direito é uma portuguesa, do meu lado esquerdo é uma portuguesa, na minha frente é uma portuguesa, as nossas 3 chefes de seção são portugueses, a maioria que trabalha no ambiente que eu trabalho são portugueses. Então, como assim? O que eu faço é o que ela faz, o que a outra faz, e elas são portuguesas. Como assim eles não querem trabalhar nessa área? Sabe o que acontece, pessoal? O povo, principalmente os brasileiros, eles têm em mente que se ele sair do Brasil, no Brasil, por exemplo, se ele tem curso superior, ou doutorado em alguma coisa, e ele veio para cá, e é o único emprego que ele conseguiu em chão de fábrica, em lar de idosos, em restauração, na construção, ele se acha menor. Lá no fundo, no ego do brasileiro, que o brasileiro tem um ego, meu amor, assim, gigantesco, sabe? Então ele acha lá no fundinho, que aquilo que ele está fazendo atualmente é uma coisa degradante. Mas não é emprego digno, certo? E sabe por que a maioria dos portugueses talvez não trabalha nessa área? Porque no mundo de hoje todo mundo busca o quê? Uma melhor qualificação. Então aqui não é diferente. Então, assim como no Brasil. No Brasil vocês não procuram fazer faculdade? Porque ninguém quer trabalhar, né, na lavoura, ninguém quer trabalhar em mercado, tá uma guerra no Brasil para achar alguém que trabalha em mercado, ninguém quer. Ninguém quer trabalhar limpando rua, ninguém quer trabalhar no subemprego, como os brasileiros costumam dizer, né, como nós brasileiros, porque eu também sou, né, costumamos dizer subemprego. Não, gente. Isso não significa que você é menor do que as outras pessoas, porque você saiu do Brasil, pegou o seu diploma, colocou embaixo do braço e veio aqui, e hoje você tem que trabalhar na restauração, na fábrica. Você não está diminuído, não. Você está começando, é um processo de recomeço, certo? E mesmo que você não tenha curso superior e chegou aqui, você conseguiu uma vaga nessas áreas, em primeiro lugar, já fique grato. Porque, na verdade, se eles quisessem, nem esse tipo de emprego eles nos dariam. Você sabe por quê? Porque eles não nos conhecem. Então, ele está nos dando uma oportunidade de você ganhar o mesmo que aquele português do lado está ganhando. Os mesmos benefícios que a empresa dá para mim, dá para outra que está do meu lado, que é portuguesa, que nasceu aqui, que é portuguesa de raiz, como dizem aqui, né, gente? Então, pessoal, parem com isso. Trabalhar em subemprego, como nós dizemos no Brasil, não é feio, tá? Não é feio, é só um recomeço. E além do mais, se você tem curso superior, você é grande, você tem status no Brasil, você veio para fazer o quê aqui? Ser imigrante, para você fazer o quê? Aí entra, né, aquela falácia, aquele fala-fala. Eu vim atrás da segurança, qualidade de vida. Você conseguiu? Então pronto, fecha a boca.
Se você conseguiu tudo isso, mesmo trabalhando no subemprego que vocês tanto batem, eu tenho subemprego, eu ganho só um salário mínimo, mas você conseguiu aquilo que você veio em busca? Então, pronto, acabou, não é esse o objetivo maior? Então é isso, gente. Essa história, esse tema, né, sobre que só trabalha nessas áreas, no subemprego, os imigrantes, isso é uma falácia, porque os portugueses também trabalham, mas como eu expliquei, como você está chegando, mesmo você sendo odontorado, você tendo um doutorado no Brasil, você tendo curso superior, o seu curso aqui ainda não é válido. Você tem que revalidar o seu diploma. E para quem não sabe, aqui tem muita gente que trabalha em altos escalões aqui, que são imigrantes, gente, tá? Então isso não é questão de diminuir a pessoa. É questão que você precisa fazer o seu recomeço. Tá? E, mais uma vez, trabalhar nessas áreas não significa que você é inferior, não. Você é um trabalhador, você é honesto. E dinheiro honesto, gente, não importa de onde vem, importa é que você conseguiu. Então, esse tema realmente me estressa. Outro tema, gente, que eu acho, assim, muito desnecessário e, no fundo, é uma falta de informação dos brasileiros, gente. Isso mesmo, que é falar que Portugal, as casas todas mofam. Ou Portugal, né, nós sofremos muito com mofo. Esse tipo de assunto referente a mofo. Bom, pessoal, para quem não sabe, lá no Brasil, lá na região sul, lá naqueles 3 estados, que é o Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, sofrem do mesmo problema. Exatamente. Estou falando isso porque, como eu disse, eu nasci na região sul, só que eu imigrei para a região centro-oeste, mais especificamente no Mato Grosso, eu tinha 7 anos. Mas prestem atenção, em 2017 eu imigrei de novo para a região sul, fui morar no Rio Grande do Sul e lá morei por 4 anos, então eu posso lhe assegurar do que eu estou dizendo. Lá também, gente, nós sofremos muito com mofo, a casa que eu morava, né, na época do inverno, porque o mofo se dá, né, para quem não sabe, se dá devido ao extremo inverno, que é umidade muito grande, chove-se muito, dias de sol são coisas raras e o sol realmente não esquenta de jeito nenhum. Então as paredes tendem ao quê? A ficarem encharcadas, a ficarem úmidas, então tendem a aparecer mofo. Então, gente, na região sul do Brasil também sofremos com isso. Atrás dos móveis também a gente afasta os móveis. Quantas e quantas vezes eu fiz isso nos meus guarda-roupas, nos armários de cozinha, em cama, na cabeceira da cama, tava tudo mofado, gente. Porque, como eu disse, é devido ao extremo inverno. Então, parem de falar que é uma novidade para vocês que aqui em Portugal tudo mofa, porque aqui o inverno é rigoroso, gente. Então, não é só Portugal. A Europa também sofre com isso, né? Lá no extremo norte dos Estados Unidos também sofre-se com isso, certo? No Brasil tem mofo, gente. Olha que coisa. Pode ser novidade para você, mas é verdade. Tem mofo. Pesquisa. Por isso que eu sempre digo, estou sempre afirmando, pesquisem, pesquisem, pesquisem. E você que se diz criador de conteúdo, antes de abrir a boca e falar coisa que vocês não sabem, pesquisem. O Google tá aí para isso, gente, pesquisem, tá bom? Então, esse tema realmente é muito desnecessário e desinformativo. Outro tema, gente, que eu acho assim, esse além de eu achar desnecessário, eu até acho, eu até dou risada, gente. Exatamente, eu assisto e fico dando risada, porque vocês vão entender. O assunto é, aqui em Portugal as coisas são muito baratas. O que tem aqui de criador de conteúdo, aquelas donas Maria, né, que de manhã não sabe o que vai fazer, ou muitas das vezes ela não arrumou emprego ainda, né, não sei, gente, não quero ofender, mas mais ou menos é isso que dá de entender, porque eu sairia da minha casa, se você que é meu seguidor, você tá esperando eu sair da minha casa e ir lá no mercado só para mostrar preço de coisa, nas lojas, só para mostrar para vocês vão ficar, me desculpe, vocês vão ficar decepcionados comigo, porque eu não faço isso. O dia que eu saio para mostrar para vocês preço de algumas coisas, que na verdade, assim, a gente filma, porque a gente dá uma de demente, tá? Porque outra coisa que aqui em Portugal não pode é ficar filmando nas coisas, das lojas, no mercado, não pode, tá, gente? A gente faz isso porque a gente quer mostrar algumas coisinhas para vocês, mas eu faço realmente muito envergonhada porque eu sei que não pode. Então, se alguém me chamar atenção, eu não vou vir pra internet falar que eu sofri preconceito e xenofobia, tá? Porque eu tô sabendo que não pode. Então, até agora ninguém nunca me falou, né, gente? Mas eu gravo
bem pouquinhas coisas, né, no mercado. Eu mais só mostro um relance aqui, um takezinho, alguma coisa que eu falo para vocês o que eu comprei. Nas lojas, mesma coisa, mostro meio de relance assim, tá? Para não ser chamada a atenção. Mas vamos lá, vamos falar a respeito dos preços baratos em Portugal. Aí esse pessoal, como eu disse, levanta cedo e vai até as lojas, né, mostrar preço de coisa, porque aqui tudo é barato. Aí eles mostram o objeto aqui, olha como isso aqui é barato, olha como isso aqui, olha a televisão de 80 polegadas, olha o valor disso aqui, olha o valor desse frigorífico, né, que é geladeira aí no Brasil. Olha o preço dessa TV, gente, no Brasil ela custava tanto, aqui ela custa só isso. Eu fico rindo, por quê? Ao terminar do vídeo, o que eles fazem? Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa aí, tá aquela conversinha toda, né? Aí eu fico em casa assim, ué, mas ele foi na loja, mas ele não comprou nada. Mas não é tudo barato? Por que ele já não aproveitou, já não fez uma compra? Porque se a pessoa afirma que aquilo é barato, ele leva para casa. Pelo menos eu penso assim, porque como eu disse, eu não vou sair da minha casa só para fazer vídeo mostrando coisas para vocês. Eu fui lá porque eu estou interessada em comprar alguma coisa, tá certo? Então, gente, vamos falar agora a respeito dessa falácia de dizer que aqui tudo é barato. Preste atenção. Eu vou usar sempre o salário mínimo como base. Aqui em Portugal, atualmente, o salário mínimo é 920 euros. Ok. No Brasil, acho que é 1.600 e... Bom, vou colocar 1.600, vou arredondar. Então, alguns objetos aqui em Portugal, vou usar aí o frigorífico, né, que é a geladeira. Estilo americano, aquelas de 2 portas. Aqui você realmente acha a partir de 700 euros. A minha, na época, 2 anos atrás, eu paguei 650, mas isso faz quase 3 anos atrás. Realmente, hoje, você acha a partir de 700. E realmente se torna barato em relação ao Brasil, porque uma geladeira dessa no Brasil, por mais simples que ela seja, ela não baixa aí, gente, eu vou chutar, tá? Mais ou menos aí os seus 8, 9 mil. Eu suponho que seja isso. Então, referente ao salário mínimo, como eu disse, aqui é 920 euros. Aí se você vai pega 920 euros e vai até uma loja e compra essa geladeira à vista. Você viu como é barato? Porque ainda vai te sobrar troco, não vai? De 900, você vai gastar 700 e ainda vai te sobrar troco de 920 euros. É realmente barato, não é? Vamos à situação do Brasil. Por que no Brasil se torna caro? Como eu disse, eu não tenho basicamente aí o valor das geladeiras americanas, mas eu acho que vão colocar aí a partir de 8 mil. Você ganha só 1.600. Vocês estão vendo como realmente é muito caro no Brasil? É muito caro, gente. Com 1.600 reais, vocês iriam pagar os quê? A primeira prestação, né? Por isso que no Brasil tem aí um método, né, de se parcelar tudo, porque realmente esses objetos são caros. TV é a mesma coisa. O tal sonhado iPhone, né? O status brasileiros aí, o iPhone, né? Aqui agora é o 17, porque quem tá no 15 não quer mais o 15, agora quer o 17, porque ele tem que, né, seguir... Ele tem que mudar de patamar, né? Então, 1.400, 600 e poucos aqui, euros. Eu nem sei o preço, mas eu vou chutar, né? Vai ver no Brasil quanto é que custa, né? É caro, gente. Mas o que eu não admito é falar que isso é barato aqui em Portugal. Você sabe por quê? Se você que mora aqui e ganha salários mínimos, se seus salários são baseados no mínimo, como é que você vai afirmar para mim que uma geladeira, digamos aí, né, um frigorífico de 700 euros sai barato, gente? Por quê? Você tem condições de chegar na loja e comprar ela à vista? A não ser que você ficou vários meses juntando aí um pouquinho? Por quê? O salário é 920 euros, mas aqui o nosso arrendamento é caríssimo. Aqui a comida não está barata, certo, pessoal? Não está barata. E aí, como é que eu posso vir aqui afirmar para você que esse objeto é barato? Ele é barato em relação ao Brasil. Mas não que aqui para nós, para nossa realidade de imigrante baseada em salários mínimos, isso é barato. E nem para os portugueses que ganham os mínimos também. Eles afirmam, está caro? Não é barato. Porque a gente não tem condições de comprar isso, tirar do nosso salário. Recebi hoje, amanhã eu vou lá e compro. E eu vou comer o que durante o mês? Eu vou pagar meu aluguel como? Eu vou me locomover como? Com combustível? Com tudo. Como é que faz? Então, gente, isso não é barato. Isso também é necessário planejamento. É necessário até muitas das vezes, o pessoal que gosta de comprar no Auchan, que a gente sabe que tem lá o cartão Onei, é tudo parcelado. Só que essa parte eles não te contam, né? Eles não te contam, eles só contam que ele comprou. Mas ele não conta que ele foi lá e
parcelou. Só que daí no vídeo dele ele fala que é muito barato. Gente, isso aqui é muito barato em Portugal. Então, gente, é uma coisa realmente que me incomoda. Eu sei que eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, não tenho nada a ver com o que os outros falam, mas não fiquem produzindo assuntos que não têm fundamento, que a pessoa que pensa, que mora aqui, que vive a mesma realidade que você, sabe que não é barato. Então não fique iludindo o povo no Brasil, dizendo que esses objetos são baratos, porque aqui você não tem condições de comprar, né, à vista. E se tem, é porque você juntou vários meses. E volto a afirmar, esses objetos são baratos em relação aos preços do Brasil. Mas para você que, assim como eu, assim como a maioria dos imigrantes, ganha o salário mínimo, não é barato, gente. Então, por isso que esse assunto também me estressa. E já pegando o gancho aí, né, num assunto sobre coisas baratas aqui em Portugal, outro, né, tema também, assim, que eu fico meio, né, não sei se é muito verdade isso, né, mas estou aqui há quase 4 anos e vejo, né, que a minha realidade é um pouquinho complicada, né, gente, não sei em qual parte de Portugal algumas pessoas moram. É dizer que viajar pela Europa é muito barato. Bom, as passagens em si, realmente, dependendo do dia, da hora que você entra no site aí das grandes companhias, né, você realmente consegue passagem bem baratas. É as tal low cost que eles falam, né, gente? Ou se não for, realmente, em vista do Brasil, para você turistar aqui dentro da Europa, sai bem mais barato. Isso é um fato. Mas que o turismo em si pode não ser muito barato. Por quê? Comprar as passagens sai barato. Mas você como turista, você vai chegar e dormir no aeroporto? Não. Você vai levar lanche de casa? Não. Você vai precisar se hospedar, você vai precisar gastar com refeições, e aí que a coisa começa a ficar um pouquinho mais caro, entendeu, pessoal? Dependendo da época e do lugar que vocês vão, as estadias são altíssimas, né? A comida, né? Você tem que, dependendo da quantidade de gente que vai com você, se é uma família de 4, né? Você vai ter um gasto, se é uma família de 2 só, se é só o casal e o casal trabalha, realmente vai sair muito mais em conta. Então, gente, esse tema também é outro, né? Pegando um gancho aí no assunto de coisas baratas, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque esses objetos que o povo coloca, essas facilidades de compra, isso tudo tem uma vírgula, gente, exatamente. As passagens são baratas, vírgula, mas você terá outros gastos, e é nesses gastos que pesa no bolso aqui das famílias, tá, gente? No caso de pessoas que são só em marido e mulher e os dois trabalham, realmente fica muito mais fácil. Então, cuidado você aí, criador de conteúdo, quando você vem afirmar aqui que viajar é barato, mas é só você e seu esposo, aí a coisa realmente fica mais em conta. Agora, para mim, sou eu, meu marido e mais 2 filhos, para uma grande parte aqui dos imigrantes que vêm para cá com família, aí fica um pouquinho mais complicado, gente. E aí a gente tem que optar ou, né, se reservar financeiramente, se guardar financeiramente, tentar organizar as finanças. Depois de alguns anos, você começar a passear, né, gente, a, digamos assim, conhecer lugares novos, né, com muita organização financeira. Então, aí está a diferença, gente. Então, por isso, esse tema também é um tema que eu acho, assim, totalmente desnecessário. Bom, gente, agora vai ser o último tema, né? Porque esse vídeo tá gigante. E qual é o tema? Esse é bem atualizado, tá, pessoal? Que é o seguinte: os brasileiros estão indo embora de Portugal devido às novas leis de imigração. Aí vem um pouquinho daquele início que eu falei, daquele outro tema que eu disse, que é a respeito do quê? Né? Da venda de Portugal. As leis de imigração veio para bloquear, gente, esse boom de gente que estava vindo para cá. Porque era... Meu Deus do céu, era toda hora a gente chegando, e eu sempre disse aqui nos vídeos, se você maratonar meus vídeos, eu sempre disse, Portugal é um país pequeno, não ia comportar tanta gente. Mas o que? O pessoal, né, principalmente os brasileiros, vamos falar dos brasileiros, porque nós somos brasileiros, ficavam no Brasil vendo o quê? Videozinhos, né, que aqui se você trabalhar muito, você consegue tal coisa, com muito esforço você consegue, mas você consegue, você tem que ter perseverança, consegue. Só que eles não falavam, né, eu tô falando dos
influenciadores, aqueles dos vendedores de passagem. E lembra que na época de 2022, vou falar de 2022, foi o ano que eu cheguei, 2022, 2023, 2024, era toda hora, né? Fulano de tal, eu tenho um link aqui no canal, aqui, ó, tá vendo? Vou deixar aqui a descrição da minha agência de viagem, que eu ajudo você a chegar em Portugal, certo? Agora mudou, né? O tema agora não é mais passagem, eu acho que eles estão meio ressabiados de falar em passagem, né? Eles estão vendendo o que agora? E-book. Como é que você vai chegar em Portugal legalizado, onde você vai poder comprar um carro de 300 euros, qual é a aldeia que tem o arrendamento mais barato, né? Quais os empregos que você pode conseguir fácil aqui. Então agora tudo tem e-book, agora o e-book tá aqui. Como você comprar uma casa aqui com menos de 2 anos em Portugal, tem aqui no meu e-book também, tá aqui embaixo, gente. Então eu acho que essas leis vieram para acabar um pouco com essa venda de Portugal, exatamente. Né? Dessa vez eu vou atingir o ego de muitos aqui, sei que alguns influenciadores não vão gostar, né? Mas se bem que eles não estão nem aí, o negócio deles é faturar, eles estão nem aí pra mim, muito menos pra você, né? Que fica aí lambendo o saquinho do YouTube de estimação, né? Na verdade, ele quer faturar. Infelizmente, gente, não estou dizendo que essas pessoas são pessoas ruins, que eles têm uma má índole, mas o problema é que isso é um defeito do ser humano, é o defeito, a ganância. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Se a minha família está bem, se eu consigo trocar de carro, se eu consigo viajar, se eu consigo comprar PlayStation para os meus filhos, se eu consigo fazer cirurgia plástica, é problema meu, ninguém tem nada com isso. Mas eu estou vendendo para você aí uma coisa que eu colhi de graça, mas agora eu como isso. O esperto digital, né, que eu tô na onda do digital, eu tô fazendo e-book pra você, tô vendendo aí baratinho. Muitos fazem até mentoria, tá, gente? Se você quiser falar comigo aí, mas pra você falar comigo é baratinho. Tá aqui no link, o link tá aqui embaixo. Sem ter contato comigo, ou vai lá no direct do Instagram, né, que a gente conversa. Então, gente, essas leis, na minha opinião, foi muito mais do que necessário. Agora, se depois que surgiu as novas leis de imigração, está acontecendo o reverso, o pessoal tá indo embora, por quê? Porque eles não vão conseguir mais documento, e para conseguir trabalho você precisa de documento, arrendamento aqui o senhorio agora tá bem mais exigente do que antes, né, estão pedindo até contrato de trabalho, né, antigamente você só falava que trabalhava, né, agora eles estão pedindo um contrato, para ver ali se você realmente trabalha. Aluguel a gente sabe que sempre foi e sempre será exorbitante, diferente do YouTube de estimação, que o dele é bem baratinho, ele conseguiu bem baratinho, mas é ele que conseguiu, não quer dizer que você vai conseguir. Entendeu, gente? Então é isso, essas falação demais sobre Portugal, falar que aqui é isso, ou até através do deboche mesmo, das críticas, não só do lado bom de morar aqui, mas também das críticas de falar daqui, isso tudo foi enchendo a cabeça dos portugueses, foi dando, já ouviu falar que já deu por hoje? É mais ou menos por aí. Então isso tudo fez com que a população fosse pressionando os seus candidatos aí, né, e que vocês pensam que isso não chega nas autoridades, mas chegam, gente, chegam. Essas conversinhas fiadas, esses videozinhos besta, isso tudo chega nas autoridades, certo? Então, o jeitinho brasileiro que nós temos está acabando com a imigração. Mas eu vou te dizer para vocês, vou deixar a consciência de alguns aqui um pouco leve. Não é só em Portugal, não, gente. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Eu assisto muito vídeo de profissionais, né, da área de imigração, profissionais da área de imigração, diferente de criador de conteúdo, tá, gente? Profissionais, que falam a respeito disso, lá é a mesma coisa. O que acabou com a imigração é esse chamariz que está, porque as redes sociais hoje viram um chamariz, viram um comércio. Então, para mim ganhar dinheiro, eu faço o quê? Já que eu estou tendo engajamento, eu vou lançar os meus e-books, vou lançar as minhas assessorias, né? Tem aqui na descrição meus parceiros, né, gente? E isso vinha trazendo mais gente. Chegou uma hora que não dá mais. Como eu sempre disse, Portugal é um país pequeno, não ia comportar todo mundo. E realmente estava demais, gente. Só que agora, como eu também disse aí no início do vídeo, os prejudicados são quem? Os que estão aqui. Porque agora tá difícil conseguir agendamento no AIMA, tá demorando a documentação. Quem está aqui sem documento não consegue arrumar emprego enquanto não se legalizar. Então, resumo da ópera, gente. Tudo aquilo que é demais, que é demasiado, como se diz aqui em Portugal, traz o lado ruim das coisas, entendeu? E Portugal estava ficando meio que complicado morar aqui. Então, os portugueses perceberam isso e fizeram o quê? O bloqueio. E realmente tem muitos brasileiros indo embora, mas é a vida, gente. Do mesmo jeito que eles estão indo,
Mas só que tem gente chegando também. Mas só que eu espero que os que estão chegando sejam muito mais preparados do que aqueles que vieram através de falácias aqui no YouTube. Bom, gente, resumo do meu vídeo de hoje. O que eu quis passar para vocês é: fiquem espertos, pessoal. Exatamente. Não caia nas lábias doces dos criadores de conteúdo, porque na verdade eles só tendem a criar algum tipo de serviço, algum tipo de produto para te vender. A verdade é essa, tá? Tem alguma coisa contra? Não, as pessoas fazem o que quiser. O que eu sou contra é a parte de enganar as pessoas. Eu sou totalmente contra isso, gente, porque eu sei que ganhar dinheiro é tão difícil, né? As pessoas honestas que trabalham assim, sol a sol, muitas vezes doentes, lá no Brasil estão vendendo água no semáforo, vendendo brigadeiro na rua para juntar dinheirinho para comprar e-book, para comprar coisa. Gente, informação tem aqui na internet de graça, certo? Tem de graça. E mais uma vez eu vou falar, imigração hoje em dia, eu não estou aconselhando para ninguém. Ah, mas você já está aí. Gente, eu cheguei em 2022, era outro cenário, a geopolítica era outra. Hoje em dia é um outro cenário, gente. Mas mesmo assim, se você tem muito sonho de migrar, ok, eu não posso bloquear sonho de ninguém. Quem sou eu, né? Eu tive o meu e realizei. Se você tem muito sonho, pesquisem, não caia no conto do vigário, tá bom, meus amores? O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo também, gente, para que chegue mais pessoas, para que as pessoas abrem os olhos, tá bom? E é isso, eu quero que vocês fiquem todos com Deus, um grande beijo da fé e até o próximo vídeo. Tchau!